Olá, tudo bem com você? Vamos falar um pouco da sociologia. A sociologia é conhecendo a sociedade. Então, cada uma das pessoas tem que saber um pouco da sociedade que vive. Se possível, conhecer a sociedade por meio das ciências. A sociologia serve para que todos e as pessoas, os amigos, possam se entender conforme a sua cultura. Dentro dessa característica, a sociologia, ela tem, podemos dizer inicialmente, que estuda as ciências humana, a história, ciência política, economia e também a antropologia, a cultura de cada sociedade. O objetivo é compreender e explicar a nossa permanência, que pode transformar, alterar, ocorrer dentro de uma sociedade. Para explicar essas ciências humanas, indica-se algumas pistas sobre o que rumo nós devemos fazer essa mudança. Primeiramente, o rumo das mudanças na vida social, na vida particular e também na vida que é a ciência, o estudo de todas as disciplinas. A sociologia procura entender, desenvolver cada curiosidade. A sociedade encontra-se uma resposta na questão certa ou numa questão investigativa. A gente podemos investigar cada um desses momentos. Primeiramente, o porquê que as pessoas agem, pensam, o modo de agir, a forma de pensar uma e da outra. Quem está certo? Que fazer? Por que nós temos que estudar sociologia? É importante, é algo que cada um de nós temos que aprender a lidar com a sociologia. É isso que eu estou fazendo aqui. Vou explicar um pouquinho do que é sociologia. Por que existem tantas desigualdades sociais numa sociedade? Por que as pessoas valorizam tanto a questão social, o status, a questão educacional, que são o estudo, a questão humana, né, dentro de uma sociedade? Por que tem pessoas super inteligentes? Por que tem pessoas que vivem numa sociedade desigualitária? Dentro dessa característica, quais são os nossos direitos? Quais são o significado da cidadania para cada um? O que é cidadania? Por que existem pessoas que são donos de uma sociedade, são donos das redes sociais, são donos de uma marca de produtos, são donos de empresas, são donos, né, da verdade? Cada um de nós temos que nos preocupar com isso. Se você quer viver bem em sociedade, estude a sociologia para compreender o que é sociedade. A antropologia está aí, né, para mostrar para nós como foi o nosso povo, como o povo no passado conseguiram sobreviver da fome, da guerra, da questão social. Por que trabalhar? Por que buscar tanto questionamento, tanta desigualdade, né, social? Vamos estudar um pouquinho de cada um deles. Por que existe política? A relação do poder na sociedade, donos da verdade, direito, né, de uma sociedade política. São as pessoas escolhidas, né, pelo povo para organizar a sociedade. Então, muitas das vezes se fala de política, e as pessoas não sabem o que é política. Política são pessoas que foram escolhidas pelo povo, né, para que possa organizar cada uma cultura, cada uma sociedade. Dentro dessas coisas, a política também o significado da palavra é organização, que as pessoas confundem muito política com político. Político é o ser escolhido para organizar a sua sociedade, político. E política é a forma de organização de uma sociedade, prefeito, presidente, vereadores, deputados. Então, essa forma de organização, como eles trabalham, exercem essa função, é política. Então, dentro desses assuntos,
a relação entre o poder e a sociedade, quais são os nossos direitos, o que significa cidadania. Eu ter direito de uma certidão de nascimento, eu ter direito de ir e vir, eu tenho direito de o meu modo de agir dentro da cultura, cada cultura é diferente, é o direito que eu tenho de viver, alimentar, comer, estudar e viver na sociedade em conforme o bom uma forma de maneira de eu viver em boa convivência. Respeitar o meu limite e respeitar o limite dos outros. Então, isso são as formas que nós temos de viver em cidadania, sociedade. Por que existem movimentos sociais? Qual o interesse tão diverso desses movimentos sociais? Esses movimentos sociais são para ajudar, organizar as pessoas dentro de uma cultura. Cada cultura, cada hábito, cada comunidade são pessoas que tentam viver de uma maneira igualitária. A cultura ela é diversificada. Cultura de música, cultura de dança, cultura dos povos, cultura social, hábitos, costumes e maneiras deles viverem em sociedade com a mesma ideologia. O que é cultura? Qual é a relação entre cultura e ideologia? Como eles estão presentes no nosso meio social? É através da cultura de massa. A cultura de massa faz com que uma pessoa ajude a outra a entender melhor a maneira de se viver em questões sociais, envolver nossos cotidianos, os mesmos objetivos, seja eles o caráter individual ou coletivo, ou seja eles também a maneira relativa de poder obter algo com interesse próprio. Exemplo, o casamento, exemplo, uma forma de música, exemplo, hábitos de uma determinada cidade, hábitos de um determinado lugarejo, de uma determinada comunidade, de um determinado estado, de um determinado país. Então, cada um tem as suas maneiras de sobreviver e viver com suas regras sociais. Então, isso é sociologia na questão de envolver o nosso cotidiano. Dentro dessas características, as metas para a análise, a questão social e individual de modo sistemático, consiste em termos e obtermos conhecimento científico sobre a realidade social de cada comunidade. Dentro dessa realidade social de cada comunidade, nós temos também como lembrar o que é estudinense. Charles Wills, em 1916 a 1962, a sociologia contribuiu ainda para desenvolver nossa imaginação sociológica e essa capacidade de analisar a experiência no cotidiano, estabelecer a relação, também explicar o que ocorre na nossa vida. A sociologia nos ajuda ainda a pensar o modo independente de ser. Cada indivíduo tem o seu hábito, modo, ideologia, conhecimento ou uma jornada de status. Ou também conviver com as características dentro da sua vida social. O pai e a mãe, muitas das vezes quando é criança, ele determina aquela vida social. Depois que ele se torna de maior, ele passa a ter sua vida no cotidiano totalmente diferente. Então, o pai e a mãe ensinam essa característica e quando chega uma determinada idade, conforme a cultura, conforme seu país, Charles disse que a sociologia contribui ainda para o desenvolvimento do indivíduo. Então, dentro dessas características, onde está a anatomia, o indivíduo, se ele é masculino, se ele é feminino, a característica dele vem muitas das vezes pela comunidade. A comunidade ela determina como aquele ser vai ser. Temos várias fábulas que nos explicam que cada indivíduo tem um comportamento conforme o seu meio ambiente.
várias fábulas, vários relatos, Então, nós devemos aprender o que é sociologia. É viver em comunidade, é viver em estados, é viver numa sociedade em conjunto. Então, a nossa aula de hoje foi essa.